Tomamos decisões quase o tempo todo, seja a roupa que a gente vai vestir, o que vamos comer, o que vamos assistir. São diversas escolhas dentro da nossa rotina, mas também temos que tomar decisões mais importantes sobre assuntos mais sérios que às vezes vão mudar todo o curso da nossa vida. Por isso é importante ter cautela na hora de tomar qualquer tipo de decisão. Então, por isso, vou passar 5 dicas para que você analise, encaixe o que for útil na sua realidade e dessa forma te ajude a tomar decisões mais precisas, mais assertivas, de uma forma que você se sinta mais segura ou mais seguro para tomar qualquer decisão importante. Então vamos lá. Dica número 1. Analise a situação ou problema com clareza. Se for possível, sente, reflita sobre a situação em si. Se for algo ruim ou algum problema e que você tenha que tomar alguma decisão, perceba o quanto que isso está te prejudicando, o quanto que está te incomodando, tirando o seu bem-estar, tirando a sua qualidade de vida, e não fuja do problema, tenha clareza da situação em si, porque quanto mais a gente foge de uma situação ruim, de um problema que precisa ser resolvido, mais esse problema aumenta, ou vai ficando cada vez mais difícil de resolvê-lo. Então não fuja da situação em si, e encare o problema de frente, por mais difícil que seja. E mesmo que a decisão da sua vida seja algo bom, seja para o seu melhor, mesmo assim, algumas decisões são difíceis de serem tomadas porque geram um certo desconforto. A mudança em si gera um desconforto, porque é algo novo. Então, seja qual for a decisão que você precise tomar, o primeiro ponto é você ter clareza. Tem pessoas que se organizam melhor escrevendo, então se esse for o seu caso, sente e escreva qual é a situação que você precisa tomar a decisão. E pontue tudo o que você sente em relação a isso. Sejam desconfortos, sejam pontos que estejam te prejudicando, te incomodando, gerando qualquer tipo de mal-estar, ou sejam até coisas boas, mas seja bem realista nesse ponto com você mesmo. Segunda dica: planeje-se antes de qualquer tomada de decisão. Essa aqui parece ser bem óbvia, né? Mas nem sempre é, porque às vezes a gente não senta para planejar certas coisas e aí o risco de dar errado ou da gente tomar uma decisão errada acabam sendo maiores. Então, de novo, tenha clareza e sente para planejar os detalhes. E aí você pode se perguntar: o que fazer? Como fazer? O que é possível de ser feito nessa situação que você precisa tomar a sua decisão? E aí evite focar no problema. Nesse segundo momento, foque na solução. Então evite frases como: e se eu não conseguir? E se não der certo? E se eu fracassar? Se der tudo errado? Não consigo, não sei como. Entre outras que acabam vindo na nossa mente. Tente evitar esse tipo de fala, esse tipo de pensamento, porque senão você corre o risco de desanimar, deixar a ansiedade tomar conta e aí nem conseguir planejar, pensar numa possível solução. Então, o seu foco precisa estar em como você vai fazer isso, em como você vai tomar a sua decisão e não no problema. Senão a sua energia acaba se esvaindo aí. E corre o risco de você nem sair dessa segunda dica, pois o desânimo já vai batendo, ou a ansiedade, e aí você acaba desistindo de tomar a decisão. Então foque na sua qualidade de vida, no que é importante você fazer agora, e encaixe isso na sua realidade, dentro desse planejamento, com tempo, com tranquilidade.
Planejar essa decisão vai exigir de você um pouquinho de tempo, de você parar e pensar. Nesse ponto aqui, pensar em quais são as possibilidades que você tem aí à sua disposição. Terceira dica: não se deixe levar pelas emoções. Não se deixe levar pelo medo, pela ansiedade, que é muito comum quando a gente precisa tomar uma decisão. Logo chegam todos aqueles pensamentos: e se der errado? E se acontecer isso? E se não der conta? E etc. Esses pensamentos só vão gerar medo e o medo muitas vezes nos paralisa, porque é o medo do novo. Só que muitas vezes são medos ilusórios, é como se a nossa mente ficasse tentando nos proteger de algo ruim. E aí você precisa separar essas emoções. Por isso é importante sentar e analisar com racionalidade qual é a situação em si e como resolvê-la. As emoções vão estar presentes. Em maior ou menor grau vão estar, os pensamentos vão vir. Mas você precisa separar um pouco as coisas. Não se deixe ser dominado pelas suas emoções nesse momento. Gerencie as suas emoções. Você não vai deixar de sentir tudo isso. Podem surgir várias emoções aí, vários tipos de pensamentos e de possibilidades ruins. Mas não se deixe levar por isso. Entenda que são apenas emoções e foque no que interessa, que é agora nessa parte mais racional. Porque senão você vai estar sempre sendo impedido de fazer coisas novas, tomar decisões importantes por ilusões da nossa mente. Elas aparecem, mas a gente precisa saber lidar com elas. Uma porque coisas ruins que muitas vezes a nossa mente traz nesses momentos de tomar uma decisão podem acontecer hoje, amanhã, em qualquer momento da nossa vida. Seja a gente tomando uma decisão ou não. Claro que às vezes esses pensamentos vão estar diretamente relacionados com a decisão em si. Mas mesmo assim, a gente não sabe como vai ser a realidade enquanto a gente não tomar a decisão. Então não deixam de ser ilusões. Então preste atenção nisso e não se deixe levar pelo que você sente. E muitas vezes por vários tipos de pensamentos que só geram ansiedade. Pode ser que nesse momento também você fique mais estressado, mais estressada, o que é normal, porque o corpo ele sente quando a gente precisa fazer algo novo, diferente, seja uma decisão boa ou ruim, sobre uma situação problemática ou não, mas vai gerar um certo estresse e é normal. Então também aprenda a lidar com isso. Cada pessoa reage ao estresse de uma forma diferente, mas entenda quais são os sinais do seu corpo e pode ser que um certo nível de estresse esteja presente enquanto você não resolva a situação em si, o que é super natural. Então também não se deixe levar por isso. Porque pode ser muito mais estressante para você a longo prazo se você não tomar a decisão em si. E também seja realista. Entenda que as coisas podem dar errado sim, e aí você precisa saber lidar com as consequências das suas decisões. É sobre não se sentir culpado ou culpada se as coisas saírem fora do seu planejado, porque é uma possibilidade também. Da mesma forma que existem as possibilidades de dar certo, existe a possibilidade de dar errado, ou de dar mais ou menos certo, mais ou menos errado, enfim, todas as possibilidades existem e a gente precisa ter essa autorresponsabilidade para lidar com as consequências das nossas escolhas. Só que vale ressaltar que quando a gente também opta por não tomar certas decisões, a gente também vai ter que lidar com as consequências, nesse caso, por não escolher a mudança, por não tomar nenhuma decisão. Então, de qualquer forma, você vai ter que lidar com as consequências. E a gente tem que ter essa autorresponsabilidade.
Não é no sentido de se culpar ou culpar os outros, mas é da gente olhar para nós, para a nossa realidade e fazer escolhas ou não, mas lidar com as consequências de ambos os casos. Dica 4. Se possível, tenha um plano B. Mas aqui, tomem cuidado para não deixar a ansiedade tomar conta novamente. Porque quando a gente pensa num plano B, significa que o nosso plano original não saiu conforme queríamos. E aí já começa a ansiedade a tomar conta de novo. Então, cuida com isso e apenas tenha um plano B no sentido de se sentir mais seguro. Se não der certo alguma coisa, você tem uma outra possibilidade, uma outra oportunidade, uma outra tentativa, né? Talvez não seja algo que seja do seu agrado, mas traz uma certa sensação de segurança se a gente vê com esse olhar. Vou para esse caminho. Se não der certo aqui, eu posso tentar essa outra possibilidade. Não é o que eu quero, então eu faço de tudo para que o meu plano original, meu plano A, dê certo. Mas, se acontecer algum imprevisto, eu tenho um plano B. Eu tenho uma carta na manga. Então, se você tiver esse olhar, pode ser que isso te acalme, te tranquilize e até mesmo traga uma sensação de segurança. Mas, de novo, faça o possível para que o seu plano original dê certo. Corra atrás disso, invista nisso. Mas, para algumas pessoas, faz muito sentido ter uma segunda opção por essa sensação de segurança. E aí, vale você encaixar na sua realidade e entender se faz sentido ou não. E quinta e última dica: seja fiel a você, aos seus valores, ao que faz sentido para a sua vida. Tome cuidado para não se deixar levar por opiniões alheias, por coisas que fazem sentido para outras pessoas e não para a sua vida. Seja fiel a você a ponto também de não se deixar levar pelas suas próprias emoções, como falamos na dica número 3. Então é você ter um olhar realmente mais racional sobre você. Aqui entra também o autoconhecimento, que é você se olhar com sinceridade. Você pode até se fazer algumas perguntas. Como você vê a sua vida hoje? Como você vê essa situação que você precisa tomar a decisão hoje? Como você se sente em relação a isso? Nomeie as suas emoções. Se pergunte se você está satisfeito ou satisfeita hoje com a sua vida do jeito que ela está. Se você se sente feliz ou se isso te traz uma frustração muito grande a ponto de atrapalhar a sua vida. Se pergunte se é isso mesmo que você quer para a sua vida ou se de repente você está olhando mais para fora, para o que as pessoas ao seu entorno te ensinaram, para o que essas pessoas pensam, para a forma como elas gerenciam a sua própria vida, que às vezes é bem diferente da forma como você pensa hoje. Às vezes a gente muda a nossa forma de pensar ao longo da vida e isso é bom. É sinal que a gente evolui também e às vezes vamos mudando de opiniões. Então, de repente, algo que fazia sentido para você há 10 anos atrás, hoje não faz mais sentido. E, pelo contrário, talvez até te faça mal, te cause algum tipo de desconforto, de mal-estar. Então, analise hoje, como que hoje você pensa sobre você, sobre a vida, o que faz sentido de verdade para você. Então, essa autorreflexão, além de te ajudar a se conhecer melhor, vai te dar um norte para você tomar a sua decisão. Porque se você pautar a sua decisão em cima dos seus valores e do que faz sentido para você hoje, as chances de você tomar uma decisão mais assertiva são maiores. E principalmente, não se deixe levar por outras pessoas, por opiniões alheias. Porque talvez o que faça sentido para eles nada faça sentido para você hoje.
Até nesse ponto de sentar e refletir sobre o que você vai fazer, tome cuidado para não ficar pedindo opinião para muitas pessoas, porque às vezes isso mais atrapalha do que ajuda, porque às vezes a pessoa vai dar uma opinião pessoal, não vai te ajudar a refletir. Então essas perguntas te ajudam a refletir. E às vezes a pessoa mais vai te confundir ou dar opiniões que são dela, que tem a ver com a vida dela, com a história de vida dela, com as crenças e valores que são dela e que não são seus. E aí você mais se perde do que se encontra dentro das suas próprias decisões. Então, pense com a sua cabeça, com a sua mentalidade e não com a mentalidade de outras pessoas. Às vezes a gente se perde sim nisso e isso não é bom, porque aí a gente começa a viver a nossa vida de acordo com o que os outros pensaram ou até mesmo sonharam pra gente, mas às vezes não são mais os nossos sonhos. E aí começam a ter problemas emocionais atrelados, uma certa insatisfação com a vida, aquela sensação que a vida não faz mais tanto sentido. Então a gente precisa ter essa autorresponsabilidade de sentar e refletir de verdade. Por isso a escrita para algumas pessoas pode funcionar muito bem, porque traz uma certa clareza a mais. É algo que a gente coloca no papel e aí a gente vai parar e ler, vai olhar para aquilo com a gente mesmo. Mas se faça essas perguntas, porque isso é bem importante para te orientar, te conduzir em qualquer decisão que seja relevante para você. Porque a forma como a gente se vê hoje não é a mesma forma que a gente se viu no dia de ontem. Então a gente não pode tomar decisões pautadas no nosso passado ou nas nossas crenças que fazem parte do passado. Então reflita nisso com carinho e só tome decisões que forem pautadas, se possível, nos seus valores e no que traz sentido para você, e não que vão fazer sentido para outras pessoas. Afinal de contas, é você que vive a sua vida, é você que está dentro de você, sentindo tudo o que você sente, vivenciando tudo que só você sabe, e você vai estar junto contigo até o último segundo da sua vida. As pessoas, às vezes, elas vêm e vão da nossa vida, mas você vai estar contigo até o último segundo. Então faça o que faz sentido para você. Então antes de encerrar o vídeo, vamos retomar as 5 dicas para te ajudar a tomar as suas decisões. A dica 1 foi para que você pense com clareza na situação, no problema em si. A dica número 2 foi que você sente e planeje com o foco na solução, no que é possível fazer para sair dessa situação, para tomar essa decisão. A dica 3, não se deixe levar pelas suas emoções, seja bem racional nesse ponto e se torne responsável pelas suas escolhas. Dica número 4, se possível tenha um plano B. E dica número 5, que eu considero super importante, seja fiel às suas crenças, aos seus valores, a você e o que faz sentido à sua vida. E tenha foco nessa situação até que ela se resolva. Não se disperse ao longo do caminho. Por isso, pense com carinho em tudo que falamos aqui, levando para a sua realidade, é claro. Lembrando que são apenas sugestões. Eu falei sobre essas 5, mas se você tiver uma outra sugestão que eu não tenha falado aqui, deixe nos comentários, que pode ajudar outras pessoas também a pensarem melhor numa hora tão importante como essas de tomar uma decisão. E reflita no que fez sentido para você, espero ter ajudado de alguma forma. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.